Olá, mais uma vez juntos e para discutir, sabe o quê? O Enem. Pois é, Exame Nacional do Ensino Médio. Você fez Enem? Tu é da época do Enem? Na minha época não tinha Enem não, tá? Mas agora a garotada tá todo mundo fazendo Enem, né? O Enem se tornou um grande modelo, né, de prova para aqueles que querem acessar a universidade, têm aí a sua ambição de fazer um curso superior aqui no Brasil. O Enem hoje é um grande caminho e a gente vai discutir bastante sobre ele. Esse assunto aqui, não preciso nem dizer o quanto é importante e o quanto é atual, né? O Enem cada ano ganha maior visibilidade, as discussões são imensas, né? O número de pessoas que fazem o Enem é muito grande. Na última edição, que é essa edição de 2017, ele sofreu algumas alterações em função da sua visão anterior. Eu vou falar aqui dessas questões principais e eu espero que você entenda um pouquinho do que está por trás dessa prova que mobiliza tantos alunos ao final do ensino médio, né? Se você é professor do ensino médio, você sabe como a galera fica, né, tensa, né? E o professor fica tenso junto, as famílias ficam tensas juntas, afinal de contas, de fato, é um marco importante na vida da galera que está aí estudando, né? Então, a gente vai falar hoje sobre o Enem, a gente já sabe o nome, né? Exame Nacional do Ensino Médio. Esse aqui é o logo do próprio Enem, tá aqui essa fresquinha, 2017, tá? O Exame Nacional do Ensino Médio de 2017. E a gente vai ver, então, como é que ele surge. Então, assim, desde 2009... o Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, ganhou uma grande importância na vida dos brasileiros. 2009 tem uma marca importante de importância. Importante de importância foi horrível. Repara não que a professora aqui de vez em quando fala essas coisas, né? Mas foi muito importante esse ano. Então, ele foi instituído em 1998 pelo Ministério da Educação, tá? Pelo MEC, e começou a ser realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o Anísio Teixeira, que é o nosso famoso e conhecido INEP, né? No final da aula eu vou falar um pouquinho mais sobre o INEP, porque afinal de contas o INEP de fato é importante que a gente conheça um pouquinho mais, mas eu vou fazer assim, primeiro a gente fala do Enem e depois eu vou dando uma geral para vocês do INEP, para vocês conhecerem quem ele é. Tá? Então, o Enem, nessa época, lá em 98, quando ele foi criado, ele se tratava apenas de um teste para avaliar as competências desenvolvidas ao longo da educação básica. Então, ele começa como um teste despretensioso, só para avaliar se essas competências estavam sendo alcançadas. Mas novas funções foram acrescentadas ao exame. E uma delas, e talvez a mais importante delas, foi justamente acrescentar aos seus objetivos a seleção para o ingresso no ensino superior. Sem dúvida, essa é um marco muito grande e faz com que o Enem mude completamente as suas características. Então, isso fez com que a matriz de referência para a elaboração dos itens da prova mudasse, passando a avaliar o domínio de competências e habilidades em 4 áreas de conhecimento, e também em redação. A gente vai explorar um pouquinho mais essas 4 áreas. E a redação, daqui a pouco, tá? Vamos entender primeiro essa questão mais histórica da própria prova. Além disso, a gente tem também uma coisa bastante importante, que é pensar na criação do ProUni. O ProUni foi o programa Universidade para Todos, foi criado em 2004 e, para quem não lembra, o ProUni era um programa que dava bolsas, né? Ele existe ainda hoje, né? Mais ou menos. Ele dava bolsas integrais para alunos de baixa renda, né? Que tivessem estudado, feito o ensino médio em escolas públicas, ou então como bolsistas bolsistas integrais em escolas privadas. Ele dava bolsa de estudo integral, dependendo da faixa salarial da família, né? Ou então bolsas de estudos parciais nas universidades privadas, tá? Então, foi criado em 2004 e aí a nota obtida do Enem passou a ser utilizada para a obtenção dessas bolsas de estudos integrais e parciais nesses cursos de graduação em universidades e faculdades particulares. Então, olha como é que ele vem ganhando um caráter de importância. Um outro marco, e aí a gente volta lá para aquela questão de 2009, muito importante foi a implementação do sistema de seleção unificada, que é o SISU. SISU, que todo mundo fala agora, né? Um sistema unificada de você selecionar os alunos e os cursos, que hoje é um grande instrumento utilizado na escolha da universidade. Ele foi criado em 2009, utilizando também a nota do Enem
como forma de ingresso em várias instituições públicas de ensino superior, como as universidades federais, institutos federais de educação profissional e tecnológica. Então, várias universidades utilizam a nota do Enem como a sua porta de entrada, substituindo aquele velho vestibular que eu fiz, talvez alguns de vocês tenham feito, que era aquela coisa, você faz o vestibular para uma universidade, faz para outra, a hora que era unificado, depois era separado, era uma loucura. O Enem foi cada vez mais ganhando uma importância nesse cenário dessa passagem do ensino médio para a educação superior, e aí com o ProUni, com o SISU, ele vem deixando cada vez mais o seu lugar marcado e definido dentro dessa história. Segundo o INEP, a ideia do Enem e do SISU é justamente democratizar as oportunidades de concorrência às vagas federais de ensino superior por meio de um processo nacional. E isso dá ao aluno a possibilidade de, em qualquer estado, poder concorrer a vagas de qualquer outro estado. Então, o menino está aqui no Rio de Janeiro, mas ele quer concorrer a uma vaga no curso de medicina lá na universidade em Minas Gerais. E ele pode fazer isso com a sua nota do SISU. Então, a gente criou hoje um sistema que é nacional. Antigamente, os vestibulares eram regionalizados ou mesmo unificado por região, ou então, mesmo naquela perspectiva de cada instituição faz o seu. O SISU abre uma possibilidade maior desses trânsitos entre as universidades e os institutos federais, né, no território nacional. Então, você tem essa possibilidade cada vez mais forte e bastante utilizada pelos alunos hoje que começam a pensar na possibilidade. Como é que isso é feito? A aula não é sobre SISU, mas só para a gente lembrar. De acordo com a nota do aluno, ele pode escolher o curso e a universidade, porque a nota dele dá a ele a condição de saber se ele tem competitividade suficiente pela nota a concorrer para aquela vaga. E isso faz com que ele possa, inclusive, ajustar as suas expectativas para o curso que interessa a ele, ou para os diferentes cursos que interessam, vamos pensar assim, e também para os locais onde esses cursos são oferecidos. Ok? Então, isso trouxe uma mobilidade maior de possibilidades para a organização do conhecimento e as escolhas, principalmente, dos alunos concluintes do ensino médio. Então, para a primeira edição do SISU, em 2015, só para você ter uma ideia de como é que esses números estão crescendo, foram ofertadas 205.514 vagas em cursos superiores por universidades federais estaduais e institutos federais em todo o Brasil. Algumas universidades federais que não estão no SISU utilizam integralmente ou parcialmente a nota do Enem na seleção dos universitários. Então, embora não esteja no SISU, usa-se a nota do Enem para fazer isso. Então, olha quanta importância que isso vai dando para esse cenário. Hoje, na edição do Enem de 2017, esse hoje entendam 2017, a gente tem algumas características especiais para a gente discutir em relação ao Enem. Então, a primeira coisa, que o Enem hoje ele é um requisito para o SISU, é o principal caminho para as universidades públicas. Se você quer uma vaga na universidade pública, você tem que obrigatoriamente fazer o Enem, porque prioritariamente as vagas das universidades públicas estão no sistema do SISU, essa é a nossa realidade hoje. Ele é um critério para permitir a distribuição das bolsas do ProUni do mesmo jeito. Ele é requisito para a solicitação, inclusive, do FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. Então, você tem que ter o Enem para você ter direito ao FIES. Se você não tem o Enem, você não tem direito ao FIES. Então, olha só o caráter de importância que ele vai ganhando. Ele é um requisito para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, que é o PRONATEC. Então, do mesmo jeito, se você quer um curso técnico, você tem que ter o Enem, porque ele vai ser cobrado na hora que você vai tentar lá a sua vaga no curso do PRONATEC. Ele também é um critério de seleção para o Ciência Sem Fronteira. Ciência Sem Fronteira é esse programa onde o aluno vai estudar numa universidade no exterior, que é um programa que nesse último ano foi perdendo, né, e está sendo extinto na realidade, mas a gente ainda coloca como um grande avanço relacionado ao Enem, e é também um instrumento de aferição da qualidade das escolas de ensino médio, porque o Enem vai permitir, baseado
nos próprios resultados dos alunos, aquilo que todo mundo adora ver, que é o ranking das escolas, né? As melhores escolas de ensino médio no Enem. E aí você tem o ranking nacional, você tem os rankings locais, trazendo justamente as notas dessas escolas. Isso a gente tem que até discutir, porque parece que serão feitas algumas alterações agora, mas, na realidade, o que o Enem se propõe inicialmente é trazer algumas dessas informações. Então, na realidade, o que muda agora? Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da certificação do ensino médio. A LDB, ela prevê, lá nos seus artigos, que podem ser conferidos graus de certificação para o ensino fundamental e para o ensino médio de alunos que não tenham cursado efetivamente a escola, mas que, desde que tenham uma determinada idade e consigam aprovação nesta prova, tenham, então, a certificação. No caso do ensino médio, a gente está falando de um aluno que tenha mais de 15 anos, do ensino fundamental, desculpa, um aluno que tenha mais de 15 anos, e no ensino médio, um aluno que tenha mais de 18 anos. Então, mais de 18 anos, você tem meios de verificar o conhecimento que esse aluno construiu, mesmo que não tenha sido numa escola regular, numa escola regularizada, que tenha conseguido esses conhecimentos por outras possibilidades. Essa certificação está prevista em lei. Então, olha o que acontece. Jovens maiores de 18 anos que ainda não concluíram o ensino médio podiam obter a certificação de conclusão dessa etapa de ensino utilizando apenas a nota do Enem. Desde 2012, isso começou assim. Em 2013, para a gente ter uma ideia, foram mais de 780 mil inscritos dentro dessa situação. Agora, olha o que acontece. A partir de 2017, a certificação pelo Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos em parcerias com estados e municípios e do ensino fundamental e médio, tá? Então, o que a gente fala hoje é do Enseja. O A saiu daqui, eu acho que foi a imagem que ficou ali, então vou completar aqui para você, só para você lembrar bem o nome, que é o Enseja, que é justamente isso aqui. Então, agora, a partir de 2017... não basta, não adianta aquela pessoa que já tem 18 anos, mas não concluiu o ensino médio, vai lá, faz o Enem, consegue a pontuação mínima e obtém a certificação. Não funciona mais assim. Então, a partir deste ano, só funciona mesmo, se você quer uma certificação, se você se inscrever para fazer a prova do Enseja. Essa prova do Enseja, ela existe tanto a nível de ensino fundamental, quanto a nível de ensino médio. Lembra que o critério é a idade. No ensino fundamental, maiores de 15, e no ensino médio, maiores de 18 anos. Então, tudo bem, você vai lá, o Enseja vai te dar essa possibilidade, mas não mais o Enem. Olha o que acontece. Se o menino consegue a certificação no Enseja e ele pretende uma vaga numa universidade pública, olha o que ele vai ter que fazer. De todo jeito, ele vai ter que se submeter ao Enem, para, dentro desta avaliação, concorrer com todos os outros alunos, uma vez que ele agora é certificado, para conseguir a sua vaga na universidade. Até ano passado não era assim, ele fazia a prova, na prova ele tinha certificação e, ao mesmo tempo, ele já estava concorrendo para uma vaga, podendo utilizar recursos do ProUni, do FIES, do que fosse, de qualquer outro instrumento que fosse. Então, essa é uma mudança importante que foi feita. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da Lá Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão, ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo, nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo, para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante 60 dias você pode assistir quantas vezes na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né?
atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na La Concurso você pode ter certeza aí que é o melhor módulo de isolado de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.